Nenhum de nós realmente muda com o tempo. Nós só nos tornamos mais o que somos. Essa citação da Anne Rice hoje faz a abertura do nosso Bindi ao vivo. Já começamos no horário, né? Estamos no horário. O Bindi ao vivo é um espaço da editora Bindi, onde você, querido seguidor, pode interagir, pode participar, pode fazer sua pergunta, pode rir com a gente também. Afinal, estamos de quarentena, cada um na sua casa. E o Bindi ao vivo de hoje vai ter um papinho com a Meg Mendes. Já viu falar desse nome? Conhece essa moça? Não? Então aguarda só um pouquinho que a gente chama já a Meg para começar a conversar e você saber tudo. Porque afinal de contas, foi para isso que me chamaram aqui. Para explanar a vida dos escritores. E eu não tenho o menor pudor de fazer isso. Então, daqui a pouquinho a gente já vai começar com a Meg. Você que chegou agora, vai chamando o pessoal aí pra gente conversar com a Meg. Cadê a Meg? Faz um oi aí, Meg. Cadê você, mulher? A nossa live da Bindi está acontecendo sempre no horário que seja bom para o autor. Deixa eu procurar aqui o que eu tô procurando. Tô procurando as pessoas aqui. Espera só um pouco, a gente já vai conversar com a Meg. Mais precisamente sobre um conto lindo, maravilhoso, que faz essa conexão entre Meg Mendes e editora Bindi. Mas a Meg tem muitos trabalhos, portanto, a gente vai conversar muito. Cadê a Meg? Deixa eu achar. Aqui a Meg. Cadê Meg? Que eu não tô achando Meg. Tá aqui, Meg. Rival, chegou aí. Oi, Rival. Seja bem-vinda. Toda hora que chega sua vez, pra gente conversar aqui horrores. Oi, Meg! Ei, cheguei! Agora há pouco eu mandei mensagem pra Meg, perguntei, e aí, tá pronta? Ela falou, pronta sim, preparada não. Gente, essa é a Meg. Oi, Meg, Oi, eu sou a gente. Ana. Oi, Ana, prazer. Então, a gente começou o nosso Bindi ao vivo com uma citação da Anne Rice, que eu sei que você, como uma trevosa, gosta da Anne Rice, não é possível, gosta, né? Gosto muito. Ei. Então, Meg, a gente não vai começar assim já, pufo, não. A gente vai descontrair um pouquinho, né? Porque, afinal de contas, o pessoal tem que saber quem é Meg Mendes, né? Todo mundo tem o direito de saber. Afinal de contas, eles estão assistindo, todo mundo, cada um na sua casa. Quem entrou aqui, Thaís Santos. Anne Rice é maravilhosa, eu concordo. Muito maravilhosa. Fê entrou. Meg, para começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tá escrito assim na tua certidão de nascimento? Tá escrito Daniele. Gente, mas o que tem a ver Meg com Daniele, pelo amor de Deus? Bom, quando eu era criança, muito novinha, uns 2 anos de idade, eu não chupava chupeta quando era bebê. E aí, com 2 anos, mais ou menos, eu vi as outras crianças chupando chupeta e eu quis. Porque criança é meio, né? Olhuda. E aí, eu não sabia chupar chupeta. E eu fazia igual a Meg do Simpson. Nossa! Aí quem colocou o mãe apelido fofinho? Foi minha mãe. Minha mãe começou a me chamar de Dani Meg. Dani Meg. Quando eu era criança, eu não sabia escrever Meg em inglês, então eu coloquei Meg normal, né, em português mesmo, MG. E na escola teve uma época que tinham 2 Danieles. E às vezes o pessoal chamava Dani, todo mundo olhava, nós duas olhávamos, e aí ou era uma ou era outra. E para não gerar confusão, eles começaram a me chamar de Meg e ficou. E foi pegando e ficou. Nossa, assim, né? Meu trabalho é stalkear.
Aí eu disse, gente, não é possível. Eu pensei que Meg fosse de Magnólia, não sei, alguma coisa. Mas eu disse Daniele, mas não é possível, gente. Daniele. Então eu já começo fazendo essa revelação bombástica. Meg Mendes é Daniele. Pronto, então ficou um codinome peculiar, né? Sim, sim. Como muita gente passou a me conhecer como Meg, principalmente na época do MSN, que eu usava como nick, Dani Meg, e foi pegando e ficou. Nossa, fala de MSN, o pessoal novinho aí não sabe nem o que que é. É, pois é. Isso aí faz parte da adolescência da gente. Vamos perguntar mais aqui. Meg, se abrir a tua página do Google aí, qual foi a última coisa que você pesquisou? A última. Tu lembra? Gente, não lembro. Eu acho que eu pesquisei imagem de lua. Eu acho. Nossa, imagem de lua. Se você tivesse que escutar só uma música, só uma, para o resto da vida, qual seria essa música? Nossa, só uma. Tem uma que eu tenho escutado bastante ultimamente. Eu acho que ela tem uma mensagem bem bacana. Ela se Muito maravilhosa. A Meg travou aqui. Cadê a Meg? Oi. Você travou pra mim também. Aqui, Fernanda, que perguntas maravilhosas. Se prepara quando chegar a sua vez, você vai ver. Meg, que música você me indicaria para eu escutar e conhecer você? Putz, eu gosto Não muito estava de preparada rock. para essas perguntas, hein, Meg? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Mas eu gosto muito de rock. É nóis. Eu acho que I'm the Fire, do Hellstorm. Eu acho que você travou de novo. Nossa, eu tô aqui, ó, mexendo. Tá me vendo? Tá meio travada a imagem. Gente, aí pra vocês estão me vendo, gente, tô me mexendo aqui, ó. Eu não sei se a minha tá normal, mas pra mim tá normal aqui. Tá normal a sua, pra mim eu também tô normal aqui. Continue. Então vamos lá. Eu tô ouvindo a voz, então tá bom. Então, você indicaria a música que eu não... I'm the Fire, do Helen Store. Depois eu vou escutar. É rock, é rock. Ai, rock já me ganhou. Gente, a Meg, ela tem essa carinha fofinha assim, toda cacheada, mas a Meg é trevosa, viu? Não se enganem. Com essa carinha de anjinha, mas ela é trevosa, certo? A gente vai conversar sobre os livrinhos da Meg, antes de chegar nessa conexão entre Meg e Vint, que é um conto da coletânea Negritude. Em Busca de um Sonho, é esse o nome? Em Busca de um Sonho, né? Isso. A gente vai falar sobre ele, mas é daqui a pouquinho. Agora a gente vai continuar verificando aqui as coisas. Meg, você tem assim, alguma mania que todo mundo acha estranha e você acha super normal? Mania estranha. Eu cheiro comida antes de comer. Gente, isso é normal. Em qualquer lugar. A minha mãe fala que não. Em qualquer lugar já. Eu tenho mania de cheirar a comida antes de comer. Mesmo que ela esteja com cheiro bom ou com uma aparência boa, eu cheiro a comida. Minha mãe me xinga, sempre me xingou. Mas eu sempre fiz isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar, assim, já. Só essa parte, qualquer lugar já. Então, eu sei que Meg é de humanas, Meg é de exatas, Meg é de tudo isso, né? Então, nós vamos fazer essa pergunta
Exatas ou humanas? Jamais faria isso. É... Meg, como assim você entrou no mundo da literatura? Como foi isso? Quando foi? Eu entrei em 2013, mais ou menos. Eu comecei a trabalhar numa editora pequena na época. Eu fazia análise de originais. Eu fiquei cerca de um ano lá. E aí foi o meu primeiro contato, assim, trabalhando com literatura. Eu já escrevia há algum tempo, mas eu não publicava nessa época. Eu só trabalhei analisando coisas de outras pessoas. Eu Uhum. comecei a publicar em 2017, que foi a primeira vez que eu falei, vou publicar, vamos lá. E aí foi em Então, 2017 e um período depois, de 4 anos, digamos assim, né? sim, De sim, 4 anos. demorou um período aí até eu me encontrar de vez. Tipo, nesse período você estava pensando, eu quero isso, eu não quero, como que era? Eu escrevo, na verdade, desde os 15 anos. Lá faz tempo. Lá em 2005. Já denunciou a idade aí, vai trintar esse ano, hein? Já trintou? Sim. Não, faltam alguns dias. 17 dias. Esse Ah, mês. para mim faltam 19. Pertinho. É. Eu escrevo desde os 15, mas eu nunca tive coragem de publicar nada. Primeiro porque eu não sabia todos os passos. Eu comecei a descobrir quando eu fui trabalhar na editora. Mas ainda assim eu não tive coragem. Naquela época, em 2013, 2014, eu pensei em publicar alguma coisa, mas não deu certo. E eu fui produzindo coisas e guardando ao longo do tempo. Mas eu só publiquei mesmo em 2017. No caso, foi conto, foi participação em antologia, a primeira coisa Foi, publicada? foi numa antologia, Por Baixo d'Água, da editora Rochinol. Eu mandei 2 contos para eles, porque eu não estava segura. Eu escrevi o primeiro, eu não me senti segura o suficiente, e aí eu escrevi outro. Porque Nossa, eu imaginei que não ia passar nenhum, na verdade. E eu só mandei por insistência do meu marido, que na época ele queria, porque queria que eu mandasse alguma coisa. E o tema era de fantasia, e eu gosto muito de fantasia. Então ele pegou no meu pé para eu mandar. Quando eu mandei os dois, eu fui aprovada nos dois, com os 2 contos. nossa! Pô, eu quero ser insegura assim, como você, quando eu crescer. Tipo, achar não vai nenhum e vai os dois. Eu Viu? Quero tava ser muito insegura assim. segura. Faz parte, né? A gente escreve e acha que, não sei, acho que é aquela coisa Eu acho que de. acontece com todo mundo, de Eu não acho que se. sim. É. Ah, Meg, uma perguntinha aqui. No filme de terror, você seria a primeira ou a última a morrer? Ah, eu acho que eu seria não a primeira, Ali mas pelo a meio. última também não sei. É, no meio. Porque correr é um pouco difícil. Correr é um pouco difícil, mas também eu não iria pro lado que está o assassino. Então Então, você ficaria pelo meio, né? eu acho que eu ia morrer ali no meio. Certo. Então vamos continuar falando de literatura. É, Uhum. ao todo, você já participou de quantas antologias? Ah, não sei exatamente, Meu Deus. mas tem bastante. É, eu sei que tem bastante, por isso que eu tô te perguntando, porque, tipo, eu fui stalkear, procurar, eu digo, nossa, tem muita coisa. Eu acho que eu não Tem encontrei bastante. tudo, tem Eu muita acho que tem, coisa, tem mais de 30. Isso é com muita certeza. coisa. É muita É. coisa. Então, e de várias editoras, né? Sim, várias editoras. Gente, eu achei isso maravilhoso. Achei incrível. Já virei fã. Inclusive, vou ler umas coisas. Porque a única coisa que eu li tua foi realmente o conto Negritude. Uhum. Entendeu? Então, eu sei que eu preciso ver o outro lado, trevosidade, as coisas. E aí, Meg,
Agora, o que você faz no mundo literário? Qual é a sua função agora no mundo literário? Agora eu trabalho com algumas editoras. Eu tenho a Alguns assim Arcano, mesmo, no plural? no Nossa, plural. Eu tenho a Arcanos, que eu sou diretora literária. Tem a editora Cartola, que eu sou assistente editorial, eu faço antologias com eles, faço avaliação de material também, todas essas coisas. E eu colaboro com 2 selos editoriais que são de antologias de terror, que são antologias normalmente para e-book, que é a Arte do Terror e o Dark Books. bacana. É bem trevoso mesmo o seu lado aí, hein? Gente, contar pra vocês aqui, a Meg é engenheira civil, não é isso? E Sim, agora tá se formando em letras. sim. Você tentou resistir à literatura, mas não deu, né, Meg? Eu comecei a escrever com 15 anos, eu falei, não é para mim isso, vou fazer outra coisa. Vamos no Aí plano B. fiz faculdade, fiz toda a faculdade, terminei, me formei em engenharia, trabalhei na área por bastante tempo, e depois aconteceu de eu cair de volta na literatura. E quando eu vi que não tinha muito o que fazer, eu falei, vamos estudar sobre. E aí Não. eu comecei a fazer letras. Ou seja, se jogou mesmo. É, Total. Meg, você é de que estado? eu sou de São Paulo. De São Paulo. Então não estranha muito aí o cearense, não, que a gente usa de vez em quando, tá? Vamos fazer mais um pouquinho de graça da vida. A gente tá fazendo nada, afinal eu tô em casa, você também. Então se sinta em casa. Você é aquela pessoa que ri da própria desgraça ou que reclama se o dia tá nublado? Eu gosto de dias nublados. Você gosta de dias nublados. Então, Mas eu sou você não reclama. reclamona. Você Eu sou reclamou. reclamona. Eu sou tipo uma velha reclamona. Não, Meg, você tem uma carinha tão assim, tão de anjinho, mulher. Tá contando essas coisas aqui. Pessoal, não saiam, tá? Meg tá aqui falando. A gente tá aqui pra descobrir sobre a vida das pessoas. Porque assim, por que eu tô fazendo essas perguntinhas? Né? Pra falar, a gente só ia falar de literatura, mas, infelizmente, com a forma que a gente está vivendo, com tudo digitalizado, as redes sociais estarem aí, é preciso não vender apenas a literatura, mas vender a própria cara, né? Verdade. Eu não sei se no seu acontece, mas a maioria das pessoas, se você está postando somente sobre o seu trabalho, até a interação diminui. As pessoas querem te ver, né? As pessoas querem ver a tua cara ali, querem saber quem é você. E, infelizmente, a gente tem que se vender. Porque um produto no mercado precisa de rótulo, né? Pois é. Então, a gente Verdade. está aqui somente lendo as instruções no rótulo de Meg. Meg é o quê? Aquela pessoa que faz dieta ou que come 100 coxinhas de uma vez? Eu tento fazer dieta, mas não rola. Não rola. Não Então rola. não come 100, gosto... assim, uns 5 tá bom. eu não digo. 100 eu não digo, mas eu como bem. Voltamos a falar de literatura. Você só tem participação em antologias ou tem algum livro seu? Eu tenho 2 livros meus publicados. Um eu tenho aqui para mostrar, que é esse aqui. Novos Contos Nada de Fadas. Nossa, Ele foi publicado em 2018. Eu peguei algumas bases de contos de fadas, que eu gosto muito, e transformei em contos realísticos, mais voltados para o mundo moderno. Como seria, por exemplo, se a Cinderela fosse uma pessoa real e não tivesse ratinhos ajudando ela, e não tivesse uma madrasta má. E peguei algumas coisas de fábulas também e construí esse livro com alguns contos.
E esse é o meu primeiro livro, que eu publiquei solo, sem ser em antologia, em participação, né? De antologias. E o segundo também são contos curtos, são frases de pensamentos que eu fui tendo ao longo de algum tempo e alguns poemas que eu escrevi. E ele se chama Devaneios Literários. Ele está à venda, mas eu não tenho ele aqui comigo. E ele foi publicado em 2019. E tá escrevendo algum atualmente ou? Atualmente eu tô só trabalhando em contos para antologias, porque é o que dá para fazer ultimamente. E só, de escrita, só contos mesmo. Mas eu tenho projetos para escrever outros livros. No caso, em que gênero? Conta pra gente aí, quais são os seus projetos? Eu gosto muito de fantasia e dark fantasy. Terror eu arrisco um pouco, mas eu ainda fico mais na parte da fantasia mesmo. Então, eu tenho projetos dentro da fantasia e tem outros projetos com contos realísticos também, que eu pretendo mandar para frente. Então vamos ficar na torcida aqui. Meg, e sobre essa conexão Bind, como que foi para você, já que eu sei que não foi novidade, já que você tem contos em várias antologias e de várias editoras. Uhum. Na Bind você só tem um, é? Ou tem outro? Eu só tenho um. Só o Por enquanto, do né? Cadê a chefa? A Negritude. chefa tá aqui? A chefa não entrou, não, gente. O negão aí. A chefa não entrou. Eu queria que a chefa entrasse. Cadê ela? Aniversário da chefa hoje, gente. A gente ia cantar parabéns pra ela, ó. E ela não, ela tá se escondendo. Alguém chama a chefa no WhatsApp e diz ela que eu estou convocando aqui na live. Como que foi? Como que foi o convite para participar? Vamos falar sobre negritude. Bom, para esse eu fui indicada por uma colega, a Camila Kaihatsu. Eu conhecia de nome a editora, eu nunca tinha participado de nada, eu já seguia no Instagram, nas redes sociais, mas não tinha participado de nada. E aí, quando surgiu o projeto, a Camila falou para mim e a Arícia entrou em contato comigo, perguntou se eu gostaria de participar. E eu achei muito legal a proposta da antologia e aceitei. Ela me mandou todas as diretrizes do projeto e tudo mais. E para a escrita desse conto, eu demorei um pouco para conseguir escrevê-lo, porque eu fiquei muito em dúvida de como retratar o meu personagem, de como fazer a história dele sem que ficasse muito extensa, né? Porque a gente tinha uma limitação de tamanho. E deu certo. Eu acho que deu certo. É um conto que eu gosto bastante. Ficou lindo o conto. Aliás, essa coletânea é muito linda. Eu, Sim. eu acho maravilhosa. E tenho muito orgulho de ter sido minha primeira antologia. Estreiei aí. Sério? Que Sério. legal! Então, olha aí, É, eu estreando e Meg já tava essa daí, perdeu a conta já dessa daí, qual que era. não sei. Então, Meg, o seu conto Em Busca de um Sonho é uma história inspirada, é uma história real? Como que é? Conta pra gente. Ela não é real, não que eu tenha conhecimento, mas ela poderia ser. O meu personagem é o Khalil Henrique e ele é escritor. Ele é negro, escritor, numa época não tão moderna quanto a nossa. E ele manda o livro dele para algumas editoras e é aceito. Ele recebe uma carta de, de que ele foi aceito e que eles querem publicar o livro e que ele deveria comparecer ao escritório. Mas, quando ele chega lá, ele não é bem o que a editora esperava.
E a história se desenrola, né, a partir do momento que ele vai nessa editora e recebe a resposta de que nós gostamos da sua história, mas você não tem o perfil da nossa editora. Pode ser bem real, na verdade, né? A gente pode É, não ter conhecimento, mas a gente tem quase certeza que essa história existe. sim. Principalmente no atual momento em que estamos vivendo, em que eu diria que nem é um momento diferente de tudo que já vivemos. Só está Uhum. sendo mostrado, mas sempre existiu e infelizmente é bem negligenciada, né, essa questão. O pessoal faz toda uma movimentação, passa uma semana inteira, na semana seguinte ninguém lembra mais, Sim. e até que volte a se repetir, infelizmente. Essa realidade só vai mudar quando as pessoas que não são alvo, mas que alvejam, elas começarem a se colocar no lugar das que são alvo, né? Uhum. Enquanto não, infelizmente, a gente vai continuar repetindo esse ciclo horroroso de morte, de opressão, né? E essa coletânea Negritude retrata muito isso, né? Todos os contos que a gente leu, Sim. mas de uma forma tão linda, porque exalta o orgulho negro, exalta o empoderamento da negritude, e é muito lindo. Então, eu acredito, Meg, que assim como eu, você se sentiu fazendo algo de bom por quem vinha a ler, né? Foi mais fácil para Sim. você escrever esse conto, já que você escreveu vários contos e de várias editoras, e esse que você foi convidada e pensar no tema foi mais fácil, apesar da limitação de caracteres? Ou foi aquela coisa, nossa, eu tenho que falar sobre isso, como que foi? Eu achei um pouco difícil não falar sobre o tema, mas passar uma mensagem de forma positiva. Que as pessoas fossem ler e, e ver que aquilo não é só uma história e que poderia acontecer com qualquer pessoa. Essa parte foi um pouco difícil de traduzir a mensagem que eu queria passar para o texto. Certo. Vamos descontrair um pouco, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o negritude. Eu tenho umas Uhum. perguntinhas para fazer sobre o conto e sobre as outras coisas também da Meg. Mas vamos aqui, Meg, vamos fazer assim. Eu te pergunto e você responde só com a palavra. Não necessariamente uma palavra. Ok. Por exemplo, eu digo a comida, aí você fala. Lasanha. Tá? Não, agora, valendo agora. Um livro, Alice no País das Maravilhas. um filme, 10 coisas que eu odeio em você. uma novela. Novela? É. Chocolate com pimenta. Faz muitos anos Nossa, que eu não pelo amor assisto de Deus. novela. Uma celebridade. Will Smith. Ó. Uma série. Uh, mas é. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Once Upon a Time. Um animal. Gato. Uma pessoa. Minha mãe. Uma planta. Cacto. Cadê o marido que não gritou eu quando ela disse minha mãe? Tá no escritório hoje. Mas ele tava na live, ele não gritou eu? Ele tá aí, assistindo. Um transporte. Ônibus. Nessa época a gente tá sentindo falta, né? Eu não. Não. Não tá sentindo falta ainda? Uma Não. roupa. Aí ele gritou agora. Uma roupa, Meg. Pijama. Nossa, essa daí é ótima, maravilhosa. Adoro. Uma cor. Vermelho.
Uma bebida? Saquê. Um aplicativo? Instagram. Ele colocou aqui, chega atrasado o áudio aqui pra mim. É, deixa eu ver aqui, eu perdi o negócio aqui. Um gênero literário. Fantasia. Um autor. André Bianco. É trevosa mesmo ela. Acabei de confirmar. Ai, ai. Ser presa ou prender alguém? Prender alguém. Cadê o marido que não gritou aí? Eu fui presa. Deixa eu ver aqui. O que é mais fácil acontecer? Você esquecer uma coisa ligada ou você esquecer de ligar a coisa? Esquecer de ligar a coisa. O que seria mais constrangedor? Cair no meio da rua ou a roupa rasgar? A roupa rasgar. Qual a sua teoria da conspiração preferida, assim, a predileta? Teoria da Que a conspiração, rainha da adoro. Inglaterra. A rainha da Inglaterra é reptiliana. Gente, agora com esse negócio do corona ficou mais ficou mais assim, né? O pessoal tá falando aí que ela nasceu há 10 mil anos atrás, aquela música do Raul é toda dela. Ai, É muito boa a sua teoria da conspiração. A sua é a melhor. predileta. É A a sua tá melhor. ótima. Ah, o que seria mais provável para você? Perder o celular ou dar piti em um bar? Perder o celular. É perigoso o celular perdido assim ou não? Qualquer pessoa pode achar e... Sim, é difícil, né? Entendi. Não, eu perco muita coisa. Mas não tem nada comprometedor no meu celular, então. Então, vou perder de boa. Voltamos à literatura, né? Meg, sobre a questão de você ter muitos contos publicados e os seus 2 livros que tem aí, um deles é contos, né? Que é o primeiro Sim. lá, são contos e tal. Então eu sei que você é a rainha do conto. Já vou aqui te nomear a rainha do conto. Gente, traz uma coroa para ela, porque porque, gente, tanto antologia, eu acho que para competir contigo só a Aline. Cadê a Aline? A Aline, quando for entrevista dela, eu vou perguntar quantas antologias, eu acho que tá por aí também. Tem bastante coisa da Aline também. Então, eu vou já te nomear a rainha do conto. Você acha mais fácil escrever coisas curtas? Porque, tipo, tem pessoas que gostam de ler aquele calhamaço e tal. Eu não sou, né? Já li alguns, mas enfim. Eu acho que para escrever tem que ter muito sangue no olho, né? E o conto geralmente é mais fácil. Você acha que é mais fácil? A questão de você optar por escrever tantos contos é porque você acha mais fácil escrever coisas curtas ou não? Eu acho mais fácil escrever contos, porque eles têm uma métrica diferente de um romance, de um livro de romance. Você tem um conflito ali para resolver e é bem mais rápido também. Você começa Prática, e né? termina. É mais prático. E às vezes, dependendo da história, eu consigo escrever em um dia um conto, dependendo do tamanho também. Mas um livro demanda muito mais tempo, muito mais pesquisa, muito mais atenção, porque tem vários núcleos que você precisa amarrar para não ficar com pontas soltas. Então, conto eu acho mais fácil, sim. Poxa, eu devia ter escutado isso aí, Meg, antes de começar a fazer essas coisas.
Mas é que Gente, tem pessoas que gostam de escrever bastante, que acham difícil escrever conto por conta do tamanho, que gostam eu de tenho esse escrever. problema. Porque pra mim, assim, quando eu vejo uma coisa que ela tem lá a limitação, eu digo, gente, não vai dar, não. Não sei lidar com limites. É complicado pra mim, É, né? E os contos, as antologias geralmente elas têm ali uma certa quantidade de caracteres, né? sim. Você pode achar que é mais fácil, mas eu acho que você escrever contos para antologia é você trabalhar sob pressão. Sim, sim. Contos para antologias você tem duas pressões. A primeira é fazer do tamanho que eles, do limite que eles deixam, né? Que permitem, que cada edital é uma coisa. E a segunda pressão que eu vejo é o prazo de entrega dos contos. Às vezes tem muita antologia acabando no mesmo dia, tem coisas acabando uma em seguida da outra. Então são duas pressões diferentes, mas que realmente é escrever sob pressão. Então vamos falar dessa parte, já que você é antologista, né? Aham, Sim. achou que a gente não chegaria aí, né, querida? Chegamos sim! Vamos falar sobre isso, já que você é do universo, trabalha com isso. Então, é um momento oportuno para trazer informações pra gente. Manda lá, manda Uhum. bala que a gente tá aqui para escutar. Vamos aprender com a Meg. Ai, meu Deus. O que você quer saber? A questão Ai. de organizar a antologia, Hum. como que é isso? Qualquer pessoa pode organizar, sei lá, qual é o tipo de conhecimento que tem que ter para ter essa responsabilidade de organizar a antologia? Eu acho que qualquer pessoa pode sim organizar antologia. Ela tem que gostar de literatura, primeira coisa, gostar de ler, porque você recebe muita coisa de pessoas diferentes, de várias pessoas. Então você tem que ler bastante, muitos contos, e você tem que ser muito organizado. É uma coisa que eu sempre falo que tem que ter muita organização, porque você vai receber vários contos, vai aprovar alguns. E se você embaralhar tudo, fica complicado. Tem que ter muita organização. Aí tem a questão do dizer não, né? Como que é isso, Meg? Vai dizer, porque você não vai aprovar tudo, né? Você faz aquela É, seleção e você vai aprovar alguns e vai ter alguns não. Como que é? É dolorido ou você já tira de letra isso aí? eu acho complicado dizer não, porque às vezes parece que você está dizendo para o autor que ele não escreve bem. E não é essa a questão. Às vezes eu já recebi contos que eu falei não, mas eram contos muito bons. Porém, ou estavam fora da proposta, não foi exatamente aquilo que eu pensei quando eu desenhei a antologia, então eu tive que falar não. E tem autor que acha que a gente está falando não para ele como um todo, tipo, você não escreve bem, e não é bem isso. E então é complicado, é muito complicado. Eu sempre fico pensando como fazer isso da melhor forma possível, porque é o texto de outra pessoa, é o sonho também de outra pessoa. E eu escrevo, eu entendo isso, eu já levei não, então eu sei como é. Mas nem sempre é porque o texto está ruim. Às vezes o texto está muito, muito, muito bom, mas para a antologia não encaixa. Olha, gente, estamos ao vivo aqui e vai ter um momento de maternidade real. Espera só um pouco. Aí lá! Falei pra não deixar o Dom sair do quarto. Põe ele aí. É assim, gente, que acontece. Voltamos aqui. Tudo normal, ninguém viu nada, pessoal. Acontece. Então, pessoas, eu tenho 3 filhos, né? A gente conversa, deixa certinho ali, mas aí, não sei se vocês viram, mas aqui por um canto tinha uma cabeça que tava andando por aqui. O filho caçula escapou. Volta. Porém, o filho não solta o Dom quer.
Vai, tchau. Então, falando ainda sobre antologia, tem muitas pessoas que não gostam de ler antologias. Eu participo de alguns grupos literários e tem alguns que o pessoal tem um certo preconceito. Eu diria assim, quando você fala, são contos, é antologia, eu não gosto de contos, gente, eu gosto do livro todo. Tem muito isso ainda. É só uma impressão minha ou é real esse preconceito ainda com a questão de antologias, de coletâneas? Tem muita gente que prefere um livro de uma história só. Tem muita gente. Tem muita gente que fala que não lê antologia de jeito nenhum, mas tem bastante gente que lê. Então eu acho que tá um tanto equilibrado. E tem gente que fala que não lê por causa da qualidade das antologias. Nossa! Qualidade dos contos, esse tipo de coisa que eu já ouvi. Olha aqui, gente, Arice Aguiar. Espera só um pouquinho, Meg, a gente já fala. Arice Aguiar entrou aqui. Cadê? Arice, aê! Parabéns, chefa! Quantos anos é que tá fazendo? Cadê o bolo? Gente, eu não vi nenhum bolo nos grupos que eu tô, que a Arice tá, não vi bolo nenhum. Não vi. Parabéns, chefa! Muitos anos de vida, trufa. Que você possa virar uma trufa mais desejada ainda, é isso. Voltamos aqui. Então, Meg, basicamente, o seu trabalho atual como é que diz? Dirigir antologia, não, preparar antologias, é isso? Criar, como que chama? Antologia, fazer o quê? Organizar. Organizar, é essa palavra, gente. Aqui colocou 36, tem bolo, sim. Gente, é 36 só? Poxa, tá experiente, querida. A Arice é aniversariando hoje, todo mundo falou, a trufa muitos anos, eu pensei o quê? A Arice deve ser uma quarentona, já sabe coisa lá dos anos 80, mas não 36, gente, uma criança. Tá novinha. Na flor da idade, minha filha, dizem que 36 como é que é? Eu esqueci o nome agora, mas é alguma coisa a ver com a Era do Lobo, alguma coisa a ver. Tem a ver com o Ivar, mulher. Voltamos aqui ao normal. Então, Meg, basicamente agora você organiza antologias, é isso? Sim. Eu organizo. De vários gêneros ou não? Alguns. A maioria é voltado para o que eu escrevo, fantasia e dark fantasy e terror. Mas porque eu sempre penso em projetos que têm mais a minha cara, coisas que eu gosto de fazer, que eu acho que também facilita na hora da gente ler os contos, aprovar. Se a gente gosta do tema, ajuda bastante. Então, quem organiza a antologia sempre é quem tem a ideia, ou tipo, pode ser a ideia de outra pessoa e você só organiza? Como que é isso? Pode ser a ideia de outra pessoa. A minha primeira antologia foi assim, foi ideia de uma outra pessoa que conversou comigo e me chamou para a organização, para ajudá-la. E eu organizei, mas a antologia não foi ideia minha. Estão me esculhambando aqui meu Deus do céu. Mulher, a idade da loba, é isso, mulher. Um dia eu chego lá. Vamos sair um pouco do universo literário, vamos falar de coisas. Porque na quarentena a gente tem que falar de outras coisas, né? Como que tá sendo na quarentena aí, Meg? Você tá confinado o quê? Só você e o marido, um gato, um cachorro? Quem mais tá aí? Gato, cachorro. Tem 2 gatas bagunceiras. Tem o marido. Tá sendo, pra mim, normal, porque eu já fazia home office há algum tempo. Então, eu só continuei fazendo. A única diferença é que ele tá ficando todo dia em casa também. Certo. Agora, gente, essa quarentena é o teste secreto dos relacionamentos.
Né? Ninguém avisou. O que é mais provável para Meg? Chorar no transporte público ou dormir em qualquer lugar? Dormir em qualquer lugar. Dormir é bom, né? É, adoro. O que você tem mais medo? De pular de paraquedas ou ser atropelado por um ônibus? Ser atropelada por um ônibus. Gente, o ônibus é grande, né? O que você temeria? Um ataque de alienígenas ou um apocalipse zumbi? Ai, um apocalipse zumbi, eu acho. The Walking Dead, assim, será? Eu não ia querer virar comida de zumbi, não. Como você gostaria de se tornar milionária? Tipo, ganhando o BBB ou vencendo um jogo de perguntas e respostas? Jogo de perguntas e respostas. Nada de se BBB expor, não né? é minha cara. O que é mais provável para Meg? Sair de casa de pijama ou esquecer o nome dos vizinhos? As duas coisas. Sério? Eu não sei o nome de muitos vizinhos, nem da época que eu morava na casa da minha mãe, isso que eu morei lá há muito tempo, e eu não sabia o nome de todo mundo. E eu já saí na rua de pijama, então, as duas coisas. No caso, é porque você é uma pessoa esquecida ou porque não liga mesmo? Chama fulano, você, tu, como que é? Eu sou um pouco esquecida e eu tenho um pouco de vergonha. Eu não consigo conversar assim com as pessoas. Muito. Eu tenho que conhecer um pouquinho. Pois é, eu penso exatamente igual, por isso que eu tô perguntando as coisas da tua vida, porque tem que conhecer a pessoa, entendeu? Deixa eu ver aqui. Passar mal de tanto beber ou passar mal de tanto comer? Ultimamente de comer. Ultimamente comer, certo. É. Você já chorou a morte de algum personagem? Já, já. E, tipo, chorou muito, todo mundo soube, contou pra todo mundo, nossa, ou chorou pra você mesmo? Já chorei no trem, lendo livro. Meu Deus. É. Gente, esse universo de literatura, a gente que gosta de ler, a gente perde totalmente a vergonha, gente. Né? Leitor que se prega não tem vergonha de chorar em lugar nenhum. Não é Já verdade? chorei em trem, porque são cenas assim que a gente precisa chorar naquela hora e não dá para segurar e fazer o quê? Vamos aqui uma perguntinha aqui para as pessoas próximas vão de saber. É mais fácil perdoar ou ser perdoado? Difícil. Perdoar é difícil. Mas qual é o mais difícil? Perdoar? Ser perdoado, você acha mais difícil perdoar? Perdoar? Não sei. É porque ser perdoado depende das outras pessoas. Pois é. Perdoar depende mais de mim. E eu sou uma pessoa que não perdoa com tanta facilidade. É. Que é isso, Meg. Tem que dar uma melhorada, mulher. Isso aí. Eu sei. A gente começou com a citação da Anne Rice que diz assim, ó. Nenhum de nós realmente muda com o tempo. Nós só nos tornamos mais o que somos. Concorda? Sim, concordo. Totalmente? Porque, tipo, tem gente que fala assim, eu era tão assim, agora eu sou tão assim. Eu não sou a mesma pessoa. Tu é essa pessoa ou tu sempre foi essa pessoa? Eu acho que a gente muda um pouco, mas não deixa de ser a gente. A gente muda rotinas, muda alguns pensamentos, muda posicionamentos, mas a gente não deixa de ser a gente.
Ó, gostei disso aí. Meg, voltamos a falar de literatura, né? O nosso tempo aqui já está se indo. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer? Fica à vontade. É seu momento. Bom, eu nunca pensei que fosse virar escritora de verdade. E aí eu coloco entre aspas, porque era o que eu dizia. Ah, eu não sou escritora de verdade. E eu sempre escrevi. Eu só comecei a entender isso depois que eu comecei a publicar e não uma vez, né? Algumas vezes. Então, o que eu gostaria de dizer agora é para as pessoas que estão escrevendo, estão produzindo, que elas continuem. Que elas continuem, porque se ela tem uma ideia, tem uma mensagem a passar, ela precisa fazer isso. Ó. Quais são suas referências, assim, na literatura? Eu tenho muita referência de contos de fadas, porque eu lia muitos contos de fadas na infância. Nacional, eu tenho muita referência do Pedro Bandeira. O Poder é maravilhoso. Também, na época da escola, eu li muito. E a coleção Vagalume, todos esses tipos de livros eu li bastante na escola. André Bianco também é uma referência. Eu gosto muito da Anne Rice, apesar de que eu nunca me comparo a ela, mas eu gosto muito. Eu gosto muito do estilo de escrita dela. Tem vários autores, principalmente alguns amigos, que eu gosto e nos quais eu me espelho, tanto para escrever quanto para a vida. Tem muita gente aí. Eu tenho que ler esse comentário aqui, é do marido. Você é uma escritora maravilhosa, talentosa e cheia de histórias maravilhindas para contar. Aí, minha filha, você já casou, então eu não digo mais nada. Ô, Meg, em relação ao preconceito literário, a gente sabe que ainda há um preconceito literário ridículo com a questão dos nacionais, né? Tem uma galera aí que faz boicote e tudo. O que você tem a dizer? Qual o seu posicionamento em relação a isso? Eu acho que as pessoas precisam conhecer mais literatura no geral, não só nacional como internacional, mas a gente tem muita coisa boa. Não tem só escritor de um gênero, tem escritor nacional de vários gêneros que escrevem coisas maravilhosas. É só procurar. Às vezes um livro não te chama atenção, porque isso acontece, é questão de gosto, mas às vezes as pessoas resumem a literatura nacional a um livro que leu e não gostou. Então Pois tem é. muita gente, tem muito mercado, tem muito escritor produzindo e muito escritor bom produzindo. Tem sim. A literatura nacional é muito rica. Eu sempre fui muito fã da literatura brasileira. Sou uma fanática. Minha missão na Terra é espalhar a literatura brasileira, dizer para todo mundo leiam nacionais. E eu, como leitora de vários gêneros e de ler os nacionais, eu posso afirmar que eles não deixam nada a desejar dos gringos, não. Como em todo canto tem o ruim e tem o bom. Mas a Sim. gente vai lendo, vai selecionando e é isso, né? Vamos fazer umas perguntinhas aqui? Vamos. Tá constrangido com as perguntas? Não, né, Meg? Bora lá. Ter o poder de voar ou ficar invisível? Voar. Oh. Você já teve, assim, alguma mania estranha, tipo, experimentar comida de cachorro, de gato, alguma coisa assim? Não, né? Pessoa normal, sabia. Sempre achei. Desde o começo eu vi que você era uma pessoa normal. A gente tenta. Pensei, Meg jamais experimentaria comida de cachorro ou de gato. Nunca que Meg ia comer uma ração Whiskas. Nunca. Né. Não gosto nem do cheiro.
Vamos fazer a última perguntinha aqui pra gente voltar a falar de literatura. Uhum. Essa eu quero. Essa não precisa ser só uma palavra só para responder, não. Tá. O que você faria se ficasse invisível por 24 horas? Não sei. Não sei, são tantas opções. Gente, eu tinha que ter perguntado no começo e deixar você pensando, né, Meg? Mas eu acho que eu ia espiar as pessoas. Gente, todo mundo tem esse fetiche. Como que é isso? Pô, ninguém tá me vendo, eu vou espiar. Espiar as pessoas. Espiar as pessoas, saber o que elas fazem quando não estão sendo observadas. Boa. Sua resposta é muito boa. Que isso nunca acontece. Você nunca fica invisível por 24 horas. Ok. Tomara que não. Eu prefiro voar. Defina o seu dia de hoje. Numa palavra só. Complicado. Hoje A foi live tá no meio do complicado? Hoje foi complicado. Mas a live tá no meio do complicado ou não? É o dia, né? Não. Foi só... Nem a parte do trabalho. O trabalho foi bem tranquilo hoje. A parte da live maravilhosa, mas as notícias me deixaram um tanto abaladas. Então, foi complicado. Então, oremos por dias melhores. Então, Meg, a gente tá quase no finalzinho. Mas eu já quero agradecer, em nome da editora Bind, por essa oportunidade, por essa conversa, por conhecer um pouco mais de ti, né? Por você contar as coisas pra gente, né? Porque eu pergunto, mas você não é obrigada a responder. Você respondeu com todo bom humor e tal. Então, eu fico muito agradecida. E no próximo sábado a gente vai ter live às 18 horas com o Orfeu. Eu não sei como que é o sobrenome do Orfeu, gente. Como é que pronuncia aquilo? É Broco? Como é que é? Você sabe, Meg? Faço ideia. É o Orfeu, gente. A gente vai saber, ele vai pronunciar aqui pra gente no sábado, ok? E essa é a Meg Mendes. Você é paulistana, você é paulista, você é o quê? Eu nasci em São Paulo, capital. Então quem nasce na capital é o quê? Paulistano, é? Eu nunca Não sei, sei. gente. O negócio de capital é... Meg! Pronto, essa aí. Pronto. O Meg é uma paulista, engenheira civil, escritora, organizadora de antologias, a rainha dos contos, trevosa, gosta de rock. O que mais que Meg gosta? Tem duas gatas. Que mais? Uma cachorra. Uma cachorra? Duas gatas, uma cachorra. Pronto. O que mais que vocês ficaram sabendo sobre Meg? Que Meg jamais comeria uíscas. Que Meg tem medo de ser atropelada por um ônibus. E que se ficasse invisível por 24 horas, ela iria vigiar as pessoas. O que mais você tem a acrescentar, Meg? Bom, eu acho que é isso. Você pesquisou direitinho. E a Meg escreveu um conto lindo chamado Em Busca de um Sonho para a coletânea Negritude, da editora Bind. Essa aqui do perfil mesmo, que tem a minha cara nesse momento. E que está disponível no site da editora. Aqui. Tá aí lindo, um negão. E também em formato e-book. Tá ali na Amazon. Você que se interessou, lê lá os contos que estão lindos. E é isso, Meg. Suas considerações finais pra gente não terminar sem ninguém nos ver. Eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer o convite da editora Bind por vocês terem me dado esse espaço aqui para falar de mim e agradecer a todo mundo que estava assistindo e quem perdeu e viu só o finalzinho vai ficar disponível? Vai sim, no IG. É isso aí, quem não assistiu, assista depois. É isso. Isso, gente. Tchau, Meg, muito obrigada. Foi um prazer.